Sejam bem-vindos, eu sou Elton, professor do IFPE Campus Afogados da Engazeira, e vou conduzir o curso Psicologia e Comportamento Humano, Emoções em Tempos de Covid-19. Após refletirmos de maneira muito breve sobre alguns conceitos que são fundamentais para compreender esses processos de adoecimento das populações humanas e especificamente o evento de pandemia da Covid-19 que nós estamos vivendo, é importante que agora a gente passe a entrar um pouquinho no campo da psicologia para compreender uma dimensão psicológica desse evento biológico, desse processo de adoecimento que nós estamos experimentando. E aí uma pergunta inicial, será que poderíamos organizar esta experiência em alguns momentos? A tarefa agora é essa. O meu compromisso agora é desenvolver uma série de reflexões e que a gente possa situar em momentos em que esses momentos possam dar conta das nossas capacidades de compreender o fenômeno, das dúvidas e incertezas diante do fenômeno e de quais seriam as possibilidades de lançar luz, lançar entendimento sobre o evento que nos atinge. A seguir, algumas observações serão pontuadas para começarmos a compreender os efeitos psicológicos decorrentes da pandemia da Covid-19. Vamos a um primeiro momento. Nesse primeiro momento, nós tivemos acesso a uma informação, a uma notícia de que uma doença estaria se espalhando e que poderia atingir muitas pessoas. Este primeiro momento nos deu a sensação de que algo invisível passou a ser tratado com medidas muito rigorosas. A circulação nas cidades foi sendo reduzida, as escolas foram fechadas e o comércio parou de funcionar. Qual foi a nossa percepção? Mas isso é apenas uma interpretação, que a vida foi parando. Então é interessante notar que para muitas pessoas a vida foi parando porque dimensões ou experiências ou espaços da convivência social foram sendo reduzidos e, em certa medida, eliminados da sua dinâmica. As pessoas deixaram de circular livremente nas cidades, as escolas foram sendo fechadas e o comércio parou de funcionar. Só que não havia no horizonte, de maneira muito clara, uma causa objetiva para medidas que são muito rigorosas, que são drásticas. Parar a vida não se justificaria por algo que não parece ser tão grave. Então, essa primeira percepção, certamente, ela nos atingiu a todos, ou a maioria de nós, e para algumas pessoas isso permanece como uma verdade. Não haveria, talvez, grande explicação ou justificativa para uma medida tão radical. Parar a vida cotidiana, mudar a rotina, impedir atividades que cotidianamente, que diariamente nós executávamos com liberdade, com autonomia. Então, é importante que a gente comece a pensar que essa experiência ela trouxe um impacto, trouxe um efeito muito grande nas nossas vidas, nas vidas de todas as pessoas. Uma impressão é que a vida pode ter parado. Pensar que a vida está parando, que a vida foi parando, não é verdade. Por que essa impressão pode ter vindo? Porque a nossa rotina se modificou de maneira muito drástica. Dentro das nossas casas, na nossa vida privada, na nossa intimidade, a vida pode ser percebida como uma experiência aparentemente interrompida, já que a gente não consegue mais participar da vida social com aquela dinâmica que nós estávamos acostumados há mais de um mês atrás. Mas esta vida que foi interrompida é a vida social, é bom que a gente perceba isso. Esta vida social diz respeito àquelas experiências que nós temos nas ruas, no comércio, nas praças, nas escolas. Então, nós podemos concluir que a vida, como uma experiência psicológica, não pode ser parada, porque a gente continua pensando nessa experiência múltipla, nessa experiência cheia de dimensões, nessa experiência cheia de riqueza, que não se esgota na nossa casa. A gente tem a memória, a gente tem a expectativa, a gente sente falta, a gente deseja retornar. Mesmo nessa situação de afastamento social, fechados em nossas casas, nós continuamos pensando, sentindo e agindo em nossas vidas privadas. Nós guardamos, nós carregamos em nós mesmos aquilo que lembramos e o que desejamos da vida que está lá fora. Em outras palavras, a vida está dentro das nossas casas e com a gente. Mas é importante que a gente entenda que o que a gente chama de casa, o que a gente pode pensar como casa,
não diz respeito só a uma intimidade da casa como uma construção, a intimidade da casa como uma família. Intimidade também quer dizer consciência. Na nossa consciência e em nosso inconsciente, a vida continua dinâmica, em movimento, cheia de significados. Embora a gente viva um momento de dor, de sofrimento, de preocupação, de ansiedade, de dúvida ainda, a gente está falando da vida. Tudo isso acontece porque a vida é dinâmica, porque a vida implica em modificação, implica em transformação. E nós estamos vivos e não podemos nos apartar, nos separar, evitar sofrer o impacto dessas experiências que ocorrem na vida. O que é que pode ser a vida? Essa é uma pergunta muito difícil que, de antemão, de cara, não dá para a gente responder com segurança e não dá para responder completamente. As memórias daquilo que vivemos e deixamos fora das nossas casas são tão fortes, tão potentes e continuam nos mobilizando. Guardamos as memórias das nossas vidas e isso quer dizer guardar as memórias das relações que tivemos com as outras pessoas. Pessoas que continuam existindo lá fora, em suas próprias casas e que pensam também sobre suas experiências, aquelas que foram interrompidas. O que é que isso quer dizer? Que pensar, sentir e agir são elementos conectados. Eu penso, eu sinto e eu ajo. Mesmo que aparentemente eu não possa mais agir da mesma forma, com a mesma liberdade de circulação na cidade, por exemplo, pode dar a sensação de que eu não posso mais agir, mas na verdade, mentalmente, psicologicamente, afetivamente, eu continuo criando expectativas sobre a vida, expectativas de ações sobre a vida, de atos sobre a vida, de comportamento sobre a vida, de atitudes sobre a vida que eu quero viver, que eu quero voltar a experimentar. Então, nós somos afetados pelos sentimentos que estão em nós e são produzidos em nós, mas que são produzidos nas relações que nós temos também com as outras pessoas. Os sentimentos dos outros e o que acreditamos que os outros estão sentindo são elementos que também nos afetam. Como é que a gente consegue ver isso? Como é que a gente consegue avaliar e perceber ou verificar isso? Quando a gente mantém contato com as pessoas, quando a gente mantém contato com as pessoas pelas redes sociais, mesmo nesse cenário de isolamento, de afastamento social. Há dentro de nós um conjunto de crenças sobre as pessoas, sobre o mundo e sobre a vida. Estas crenças, que também podemos chamar de saberes sobre o mundo, de saberes da experiência, de experiência de vida, estas crenças nos orientam e podem explicar nossos comportamentos. Nós temos uma tarefa e eu preciso que vocês prestem bastante atenção, porque esse é um exercício que nós vamos poder partilhar lá nos fóruns de discussão. Aliás, no primeiro fórum de discussão, que deve acontecer na quinta-feira, tá? Agora eu preciso que vocês respondam rapidamente uma questão para que a gente possa prosseguir. Antes, uma observação importante e prestem atenção nisso. As suas respostas devem ir para uma folha de papel e você deve guardá-las, pois são reflexões importantes que dão significado às suas experiências neste momento. Vocês também vão poder, lembrem, compartilhar essas reflexões no nosso fórum. Isso não é obrigatório, mas é um convite à reflexão, um convite ao aprofundamento do que a gente vai estudar aqui. Qual é a questão? Respondam o que eu estou pensando e sentindo sobre este momento que todos nós estamos vivendo. Agora, neste instante da aula, você pode parar o vídeo pelo tempo que achar necessário, até que responda numa folha de papel a questão anterior. Mas preste atenção no seguinte: responda com a primeira imagem, a primeira impressão, a primeira ideia que vier à sua mente. Não pense muito sobre essa resposta. Registre aquilo que te vem imediatamente à mente. Agora vamos resumir algumas das ideias que foram trabalhadas e apresentadas nos slides anteriores. Primeiro, nem sempre temos consciência dos nossos sentimentos, no entanto, eles são dinâmicos. Não apenas se conservam, como também podem mudar. Segundo, quando pensamos na vida que deixamos de viver lá fora, estamos tratando da vida social no sentido do encontro físico com as outras pessoas.
No entanto, as redes sociais, por exemplo, elas permitem que possamos ter contato com as pessoas, mesmo fisicamente distante de nós, mesmo fisicamente distante delas. Terceiro, o que pensamos e sentimos sobre a vida e as pessoas com quem convivíamos formam um conjunto de necessidades, de desejos e de expectativas que são traduzidas frequentemente por sentimentos que nós temos. Quarto, podemos não ter clareza do que estamos sentindo e pensando, essas necessidades, desejos e expectativas. Tudo o que estamos sentindo seria ansiedade e medo. Este raciocínio contém erros. Podemos ampliar nossa consciência desta experiência e organizar melhor, talvez de modo mais positivo, o que estamos vivendo e sentindo. Quinto, medo e ansiedade são sentimentos legítimos. É normal senti-los em momentos como este que estamos vivendo. Quando refletimos sobre nossas experiências, nos tornamos mais capazes de compreendê-las. Falar de sentimentos e emoções é falar também de memórias. Falar de expectativas é também falar de ansiedade. Em vídeos futuros, todos esses termos serão definidos. Avançaremos um pouco mais em nossos estudos, acrescentando temas que têm relação com a nossa saúde mental. É importante esclarecer o objetivo de duas ferramentas que nós utilizaremos com frequência neste curso. A primeira delas é o fórum, a segunda é o chat. O fórum é um espaço de encontro que permite registrar respostas e comentários sobre questões que foram abordadas durante as aulas. Suas respostas ficarão registradas como texto. Qualquer um de nós poderá acrescentar outras informações durante todo o período das aulas. Esta é uma atividade obrigatória. O chat. O chat é um espaço de encontro com dia e hora marcados. É necessário que todos os participantes que puderem estejam presentes. Esta atividade não é obrigatória, pois alguns participantes podem ter dificuldades para acessar a internet no instante do encontro. O fórum é obrigatório, vocês podem acessá-los durante todo o período que a gente estiver discutindo determinada temática. Já o chat não, ele tem dia e hora marcados para acontecer.